Irmão, eu vou tentar falar aqui hoje a respeito de alguns, né, centuriões que aparecem na Bíblia, né? Mais especificamente, são três que aparecem, né? Sim, com certeza deve ter aparecido outros, mas esses três que eu me ativo aqui para que a gente pudesse fazer uma reflexão a respeito das atitudes deles diante de situações que ocorreram, né? Então, o centurião, ele era... Cadê onde, né? Não, tá? Um centurião, ele era o equivalente hoje a um capitão, né? Um capitão do exército, capitão das Forças Armadas. E ele era um responsável por organizar a coleta dos impostos, né, manter a organização social do local, né? E com isso, muito provavelmente, um centurião talvez não era um cara tão querido naquele meio ali, porque, né, alguém que, pô, organiza a cobrança dos impostos, né? Se tiver alguma confusão ou coisa, é o cara que vai lá e açoita para poder manter a ordem, né? Talvez em alguns momentos das multidões seguindo Jesus, pode ter ocorrido isso de, né, muita multidão e os soldados romanos chegar junto com o centurião e ir lá apartar aquela multidão para restabelecer a ordem, aquela confusão daquele momento ali, né? Porque por onde Jesus passava ele levava multidões, né? Mas já para a gente começar a falar do primeiro, o primeiro ali é o centurião de Lucas 7, né? O centurião de Cafarnaum. Ele diz assim lá em Lucas 7. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhes que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe concedas isto? Porque a nossa nação ele mesmo nos edificou na sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir contigo, de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E a meu servo, faz isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tem achado tamanha fé. E voltando-se para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Então, atitude muito bonita, né, desse centurião de crer em Jesus, que Jesus poderia realizar algo sem mesmo estar lá. Mas o que eu fiquei pensando assim, ele fala assim, eu não me acho digno, não sou digno de nem que o Senhor entre na minha casa e nem que eu vá ter contigo, né? Eu tentei pensar hoje, trazer isso para nossos dias atuais. Eu creio que tem pessoas que creem em Deus, que creem que Deus existe, que creem, né? Conseguem olhar para a natureza criada, creem em Deus, porém, por não se acharem dignos, e talvez por acharem que aquilo que ela tem praticado é o que impede ela de estar com Deus, ela não vai até Deus. E ela fala assim, pô, os meus pecados... como aquela pessoa que eu já ouvi muitas vezes, pô, não, ser crente é muito difícil, tem que abandonar muita coisa, não pode fazer nada, ou então, o cara tá tão amarrado assim, a pessoa tá tão amarrada, acorrentada com as coisas da vida, que nem que ele crê em Deus, ele não posso ir até Deus. Quando na verdade deveria ser o contrário, por não conseguir pela própria força se livrar do pecado, aí que ele deveria se render a Deus, né? Então, uma pessoa que crê em Deus e diz que ama Deus, que não consegue negar a si mesmo, ela não é livre, ela é escrava de si mesmo, né? Aquele que não consegue abandonar o pecado por amor a Deus, não é livre, é um escravo. E por que eu falo isso? Porque muitas pessoas têm essa questão de querer mudar pela força do próprio braço, de querer deixar de fazer coisas por um mero moralismo,
por talvez ter sido aprendida assim, dentro de uma instituição, dentro de uma formalística, onde que as pessoas por muito tempo deixavam de fazer as coisas só porque o outro está vendo, ou só porque ele quer aparentar uma santidade que não é verdadeira. Quando, na verdade, quando o nosso pecado, para que a gente possa ser liberto do nosso pecado, a gente precisa se render a Deus por completo, né? Porque a verdadeira mudança está em Deus, no poder da graça que Ele nos deu através do sacrifício de Jesus. Então, a Bíblia não deixa claro, né, mais detalhes sobre esse centurião, mas ele diz que ele cria em Deus, mas ele não se sentia digno. E não quis ir até Jesus. Não quis deixar Jesus entrar na casa dele. Muitas vezes, talvez as pessoas se sintam assim. Eu creio em Deus, acho que Deus é bom, eu vejo Deus em tudo na natureza criada, mas eu não quero ir até ele. Né? Ser digno, nós nunca seremos, talvez, de estar com ele. Até que a gente seja levado à estatura de perfeição, às vezes ele nunca vai ser digno. Mas essa graça que foi dada de Deus através de Jesus é uma graça que a gente tem aprendido aqui, que é uma graça não somente salvadora. É uma graça que te capacita a não pecar. Entendeu? Então, é como está lá em Tito, né? Eu sempre guardo esse versículo comigo, né? Tito 2, 11 ao 14, que fala que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, nos ensinando que a renunciar às paixões mundanas, renunciar a si mesmo. A graça de Deus ela é para isso, é para nos constranger a esse ponto. Meu Deus me amou tanto, e Ele comunica esse amor comigo, e por amor a Ele também, eu vou me render a Ele, e vou pedir que Ele me capacite, que Ele me faça essa graça de ser gerada em mim, no sentido de eu rejeitar a mim mesmo, rejeitar as paixões que estão dentro de mim, rejeitar os pecados, as obras da carne que estão dentro de mim, para que eu possa viver em espírito, né? Então, a graça que salva é também a graça que nos capacita a não pecar. Digno, nós não somos. Mas a graça nos capacita a andar no caminho de retidão, de perseverança até Ele. Né? E aí o segundo centurião, é o centurião que eu quero falar, é o centurião Júlio, de Atos 10. Eu esqueci de colocar o versículo aqui, mas a história é a seguinte. Paulo estava nesse navio, estava sendo conduzido para um outro lugar, num navio onde tinha esse centurião, que era o comandante ali no navio. E Paulo falou, ó, o navio vai afundar, tá? Tem uma tempestade, vai afundar, você vai perder o navio. E na história ele preferiu dar ouvidos ao piloto do navio, que queria seguir viagem. E o que aconteceu? O navio naufragou. Ele não deu crédito à palavra que Paulo colocou naquela hora ali, com a intenção de salvar aquela embarcação. Porque na revelação que Paulo teve, fala que nenhuma pessoa morreria, mas o barco se perderia, como foi perdido, né? E eu pensando assim, caramba, trazendo também para os dias de hoje, eu penso nesse centurião como as pessoas que Jesus dá um exemplo ali naquela palavra, na parábola do semeador, que elas escutam a palavra, mas por vários motivos a palavra não faz o efeito que tem que ser feito. Quantas pessoas não ouvem a palavra de Deus hoje, mas decidem rejeitar essa palavra, ou por questões que a palavra mesmo do semeador já explica, que é os primeiros que onde a semente caiu era que estavam à beira do caminho, né? À beira do caminho é aqueles que a palavra vem a pessoa não compreende, vem o inimigo e arrebata a palavra dela e ela perde aquilo. O segundo eram as sementes que caíam em meio às pedras. Pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não criam raízes em Deus. Não criam raízes verdadeiras, ficam superficial, não buscam conhecer a Deus. Até porque a gente tem um costume muito grande nas igrejas institucionais de quem quer aceitar Jesus, levanta a mão e vem aqui na frente. Isso é algo legal, é um simbolismo muito bom, mas a partir dali, se a pessoa aceitou Jesus, ela precisa mergulhar no conhecer Jesus, no conhecer a vontade de Jesus. E não simplesmente aqui, eu estou passando por um problema, eu estou precisando de Jesus na minha vida, eu vou levantar minha mão, vou receber uma oração e vida que segue. Aquele que se decidiu estar com Jesus precisa caminhar
em conhecê-lo, porque senão ela vai ser essa pessoa que recebeu a semente em meio a pedras, onde não é possível criar raízes. Porque logo vem as tribulações, logo vem os problemas da vida e a pessoa já logo se escandaliza e fala: ué, como pode? Eu aceitei Jesus e a minha vida piorou? Porque muitas vezes aceitar Jesus, como a gente coloca hoje nos dias atuais, talvez a vida não melhore realmente. Talvez uma situação não mude realmente. Porque o que Deus está querendo trazer através disso é um entendimento que Ele é maior que tudo, e que tudo é para Ele e tudo é por Ele. E que existe um descanso nele em meio às tribulações. Existe uma esperança nele em meio às tribulações. E o terceiro tipo de pessoa é pessoas que a semente, a palavra cai em meio a espinhos, né, como a parábola do semeador fala. É aquela pessoa que, pelos cuidados do mundo, pela a soberba da vida, a fascinação das riquezas, ela não consegue negar a si mesmo e se render a Cristo. Porque uma vida boa, plena, não é boa sem Jesus, não é boa sem Deus. Você pode pensar agora na pessoa mais bem-sucedida do mundo. Se ela não tiver Deus, se ela não tiver Jesus no coração dela, vivendo isso, tudo que ela tem de bom no exterior para Deus, de nada isso vale. Não é a palavra de Deus que fala que quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus? Então, a gente vê que muitas pessoas hoje ouvem a palavra, colocam um versículo lá na internet, mas as coisas da vida cegam essa pessoa a ponto dela viver uma vida falsa. Uma vida onde a pessoa pode ser capaz de colocar um 100% Jesus na cabeça e a vida dela não condiz nada com isso. Na verdade, não seria nem 1% Jesus, porque as atitudes não condizem com isso. Então, e aí caminhando já para o terceiro centurião aqui, que é um centurião que quando eu li lá em Atos 10, que é o centurião Cornélio, eu achei muito bonita essa passagem, porque ele é um divisor de águas na história ali dos povos escolhidos de Deus, Israel, e os gentios que foram alcançados ali, né? Cornélio era um cara que orava constantemente, fazia caridade constantemente, né? Era piedoso, temente a Deus, como está lá em Atos 10, e Deus fala para ele que as orações, aquilo que ele estava fazendo, estava sendo ouvido, estava sendo recebido. E Deus usa Cornélio para mostrar para Pedro que o plano de salvação que Deus tinha não era só para o povo de Israel, né? E Deus usou isso, deu uma visão para Pedro, que é onde ele via bichos, répteis, descendo no lençol branco, e Deus fala para ele: Pedro, mata e come. E Pedro fala: eu vou comer coisa impura? Aí Deus fala para ele: Pedro, não negue aquilo que eu já santifiquei, pelo sacrifício de Jesus, né? Então, eu achei muito interessante isso, e quando eles se encontram, né, Deus dá essa visão, fala para Pedro que eles iam se encontrar, e aí existe uma conversa ali, Cornélio é cheio do Espírito Santo, e ali Pedro tem a confirmação de que Deus era para todos, não era para um povo exclusivo. E, na verdade, Deus só estava mostrando para Pedro aquilo que Jesus já vinha fazendo há muito tempo. Porque todos os estrangeiros que Jesus encontrou, ele, de alguma forma, ajudou, de alguma forma, ele deu para... Era a mulher Ciro-Fenícia, que Jesus é duro com ela, fala assim, que ela fala: Senhor, cura minha filha, acho que era a filha dela, e Jesus fala assim: eu vim só para os de Israel. E ela fala: até os cachorrinhos comem das migalhas que caem do pão. Ou seja, ela se rebaixou ao ponto que aquilo tocou o coração de Jesus. E olha que incrível, uma mulher que era de outro povo. Assim como Cornélio, era um romano. Ela fora de um formalismo, de um sistema, era alguém, vamos dizer assim, estranho àquilo que estava acontecendo ali, mas era um homem temente a Deus. Era um homem piedoso. E que Deus disse para ele que estava recebendo aquilo que ele estava fazendo. Ou seja, ele era sincero. A adoração dele era como uma adoração que está lá em João 4:23, né? Que fala: mas vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores, para ser seus adoradores.
Deus é espírito, importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, dali, né, um divisor de águas assim, do povo gentio e do povo de Israel. Depois vem Paulo, depois vem toda aquelas situações que a gente já sabe. E aí a conclusão, já caminhando para o fim, o fim de tudo na nossa vida é Deus, né? É adorá-lo, glorificá-lo. E por um breve momento ali, Pedro não tinha entendido isso ainda, que Deus não estava vindo só para aquele povo ali, estava vindo para toda a criação dele, através de Jesus, né? E, e é engraçado, como eu falei, essa questão de Jesus e os estrangeiros, né? Aqueles que não eram do povo, e ele vai lá e ajuda, e vai lá e ele dá a palavra. E no momento em que Jesus, passando lá pelos samaritanos lá, ele foi rejeitado, mesmo no momento em que ele foi rejeitado, e os discípulos falam assim, Senhor, vamos orar para que desça fogo do céu aqui e pegue esse povo e acabe com ele, os samaritanos. Aí a pergunta que Jesus fala, vou ler aqui o versículo 54 de Lucas 9. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Ou seja, até no momento que os estrangeiros o rejeitaram, ele não foi truculento a ponto de condená-los. Pelo contrário, ele questionou os discípulos, vocês sabem de onde vocês vieram? De que espírito vocês estão sendo gerados? Vocês estão sendo gerados para gerar vida. E aí, trazendo para o dia de hoje, hoje que nós somos os cristãos de hoje, que cremos em Cristo, somos como Israel de antigamente, vamos assim dizer, porque existe um povo aqui fora que não crê em Jesus, que não crê em Deus, ou que rejeita Deus. E até zomba. E nós, como povo que creu em Jesus de verdade, temos que agir como filhos de Deus procurando os irmãos perdidos. Procurando os irmãos perdidos. Mostrando para eles que eles também são filhos de Deus. Trazendo para eles a realidade do Evangelho. Um sacrifício vivo que gerou vida para a gente. E assim, voltando para a pergunta do início, assim, que eu também não cheguei a fazer, mas eu faço agora. Com qual desses centuriões a gente quer se parecer? Porque Cornélio era piedoso e temente a Deus. Talvez não, esses são dois dos muitos princípios que a gente pode usar para a nossa vida para adorar a Deus, para servir a Deus. Ser piedoso é aquele que ama as coisas de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como diz também a palavra de Deus. Então, que a gente possa pensar nisso e fazer uma reflexão. Senhor, as minhas orações, aquilo que eu faço tem sido recebido pelo Senhor, assim como o Senhor recebia de Cornélio? O que eu tenho feito tem sido mecânico, tem sido simplesmente por fazer? O Senhor tem recebido isso de verdade, Senhor? O que eu tenho feito é uma verdadeira adoração? Porque para Deus pegar alguém que era de fora e revelar isso para ele é porque era verdadeiro. Deus jamais mentiria, né? Então, meus irmãos, que a gente possa pensar nisso. Que a gente possa buscar ser como Cornélio, verdadeiro de coração, piedoso, temente a Deus, para que Deus possa ouvir as nossas orações, para que Deus possa receber as nossas obras, porque eu acho que isso deve ser uma das coisas mais gratificantes para alguém que crê em Deus, para alguém que crê em Jesus. Ter a plena convicção de que o que você está fazendo é para Ele, é por Ele e Ele está recebendo. Acho que existe uma satisfação no ser humano que sabe que o seu Criador está recebendo e que você está andando com Ele, que você está tendo intimidade e relacionamento verdadeiro com Ele. Amém, meus irmãos?